todos, eu sou o André Costa e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vincere, pelo streaming, pelo link tvvincere.com e simultaneamente pelas redes sociais no YouTube, no Facebook. Hoje tenho a satisfação de receber um casal que inovou e trouxe para nós. O programa hoje é um programa bem doce, porque aqui eu já provei, já degustei e vou deixar o gostinho para vocês irem lá na loja deles de Águas Claras, que depois nós vamos falar. Eles vão falar um pouquinho mais. Nós estamos falando do Júlio e da Mariana, que são proprietários da Tribeca Pipoca. É uma pipoca excelente, uma pipoca diferenciada, é uma pipoca gourmet. E é gourmet mesmo, não é isso? É gourmet. É. Então tá bom. Então, bom, primeiro as mulheres, Mariana. É uma satisfação tê-la aqui. Júlio também. Obrigado, muito obrigado. E eu queria que vocês mesmo contassem um pouquinho de como tudo isso surgiu, de como veio essa ideia. Não sei se dá tempo do nome, mas como veio a ideia da pipoca? Sim. Pipoca. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, tá? A gente fica muito honrado de estar aqui hoje. E vamos contar um pouquinho da nossa história. 10 anos, resumido em alguns minutos, né? Porque é uma história longa. Mas, para iniciar, a gente começou em 2013, a nossa loja. Nossa loja não, o nosso sonho. Mas eu sempre fui uma apaixonada por pipoca. Desde pequena, eu sempre amei pipoca. Na minha casa, a gente tinha esse costume de comer pipoca. A minha mãe trocava jantar por pipoca. E vou jantar aqui hoje. Eu falava, vamos comer uma pipoca? Então, assim, eu sempre gostei de pipoca. E quando tinha lanche na escola, por incrível que pareça, todo mundo pedia para eu levar pipoca. Porque falavam que a minha pipoca era diferenciada. E era pipoca de sal normal, não sei o que eu fazia. Tinha segredo sim, que eu sei qual é. Mas sempre não pode revelar. Ainda não. Mas sempre falavam da minha pipoca. E nisso eu cresci, eu sou formada em administração, e eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. Chegando lá, eu vi uma loja de pipoca e fiquei apaixonada. Falei, tô no meu lugar. Apaixonada por pipoca, chegou. Só que quando eu fui experimentar, coisa de americana, a pipoca era muito bonita, mas não era tão gostosa. Tinha gosto de chocolate, tinha cheiro, tinha cor de chocolate, mas não necessariamente tinha chocolate. Tipo o hot dog. Isso. Tipo Aquela coisa americanizada. Bonito de ver. Isso. Um pouquinho artificial, né? Isso. Aí eu experimentei e tal, fiquei com isso no meu coração guardado. Mas não gostei tanto. Isso foi em que ano que você foi lá? Isso foi em 2012. 2012, tá. Então eu já estava na faculdade, já estava prestes a me formar. Aí nisso fiquei com isso no coração e aquela angústia, né, de final de faculdade, saber o que eu ia trabalhar. E eu, numa dessas, eu vendia bolinho. Eu trabalhava no UNB na época e eu vendia uns bolinhos no meu horário de almoço. E eu necessariamente não precisava, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram, mas todo mundo achava assim, por que essa menina sai pra vender bolo na Ceilândia? Porque na minha cabeça, numa dessas, Deus ia me dar uma ideia do que eu ia fazer. Meu lado empreendedor já falando. Eu vou exatamente te interromper só para dizer, olha, gente, muitas pessoas hoje, a maioria das pessoas estão perdidas quando estão na faculdade, na universidade, sem saber o que fazer. Mas se você ouvir a voz que está dentro do seu coração, que é o que ela falou desde o início, alguma coisa vai acontecer e você vai ter a direção para onde seguir. Então, não desista. Esse é um exemplo. Verdade. Isso. Aí nisso, Aí um dia eu falei, gente, por que não eu fazer uma loja de pipoca, igual eu vi lá nos Estados Unidos, só que com um sabor brasileiro, com gosto brasileiro. Pipoca de verdade. E tava muito no auge de brigadeiro gourmet. Eu pensei, vou fazer uma pipoca igual fizeram com brigadeiro. E não tinha nada parecido no Brasil e nem nos Estados Unidos em si, né? Era uma coisa que não existia mesmo. E eu fiquei com isso na cabeça. Foi aí que entra meu marido, né? Que na época não era marido ainda. Era só meu namorado. Um dia eu cheguei e contei pra ele essa história. Mas já participava. Ativamente. Já. Fui o degustador oficial de todos. Fui degustando sabor por sabor que ela foi criando, né?
E estamos aí, estamos até hoje, né? Aí eu contei pra ele a minha ideia, contei pra minha família, mas ninguém entendia no início. Todo mundo falava assim, gente, essa menina tá se formando em administração, vai fazer um concurso, vai fazer outra coisa, minha mãe tem hotel, vai trabalhar no hotel da sua mãe. Mas alguma coisa que nem você falou, falava pra mim que eu tinha que... na minha cabeça, eu tinha muito claro o que era o meu negócio. Mas naquele momento ninguém conseguia entender, porque associava a pipoca a pipoqueiro de igreja, a pipoqueiro de porta de Escola, né? escola. Só assim, ninguém via, ninguém entendia como que eu tava pensando nesse negócio. Foi aí que começa o grande, que nem eu falo, quando é pra acontecer, acontece. E nisso, eu tive a ideia, ninguém entendia, mas eu comecei a bolar. E na minha cabeça, eu tinha certeza que eu queria botar a pipoca em um grau diferente, em evento, em casamento. Eu pensei assim, ali, a pessoa tá saindo da igreja, vai comer uma pipoca, mas é uma pipoca diferente, não é do pipoqueiro. A pessoa vai numa festa de casamento, na pista de dança, eu vou servir a pipoca. Tanto que no início, a gente fez muita festa em casamento, e eu mesma ia pra pista de dança de madrugada, toda arrumadinha, assim, toda de tipo paquita, e servia as pipocas na pista de dança, era um auge, todo mundo queria pegar as pipocas, enfim. E aí eu tinha isso muito claro. E aí eu vi que ia ter um evento de noiva em Brasília. E aí eu falei, gente, nesse evento eu tenho que estar. Não sei por que eu pensei isso, a minha família não é daqui, a gente é baiano, eu sou de Barreiras e ele também. E eu não tinha ninguém aqui, e era um evento grande que ia acontecer na cidade. Eu não estava sabendo, porque Aqui eu não... ou lá? Aqui em Brasília. Era um evento de noiva, que falavam que era um evento muito bom, que era um evento muito famoso, só que eu não sabia muito bem das coisas ainda. Eu falei, eu tenho que participar desse evento. E aí eu fui lá com a cara e a coragem, eu não tinha nem marca ainda, eu só sabia o que eu queria, eu já tinha feito algumas... Testagem de testagem sabores, de pipoca, né? O Júlio já tinha provado, a minha irmã já tinha provado, as pessoas já estavam começando a entender. Júlio, e nessa época, assim, desse desejo. Assim, dela, na verdade, ela já tinha certeza, porque isso é característica do sucesso. O sucesso, ele, você, talvez sem saber, você acessou o seu subconsciente, porque é ele que dá as ideias para nós. Como é que você via isso? Então, nesse momento eu também estava na fase de finalização de curso, né? Eu sou de uma área totalmente distante do comércio em si, eu sou da área da saúde, eu sou biomédico de formação, e nesse período, assim, a Mariana sempre foi uma pessoa muito determinada naquilo que ela se propôs a fazer, né? Então, quando ela teve pode falar que foi um start mesmo, né? Porque eu lembro do dia, eu lembro do momento mesmo em que ela chegou para mim e falou, olha, é isso que eu quero fazer assim, quero fazer assado, e eu falei, mas tá... Vamos lá, então assim, primeiro vamos tentar colocar isso no papel para a gente tentar entender o que você realmente quer, né, como que a gente pode te ajudar, né, nisso. E ela aos poucos foi mostrando esse formato, né, do que ela realmente queria. E eu lembro assim, da gente, nesse finalzinho de curso, né, e passando dessa transição, né, de adolescente para a vida adulta e com algumas responsabilidades, ela ainda achava tempo, né, fora do trabalho dela para ela fazer essas testagens, dela comprar alguns produtos e testar, e aí vinha, né, a minha função, que era provar e ser real para ela, né. Eu não era muito fã de pipoca, né, assim, a pipoca para mim era uma coisa que comia eventualmente, né, você vai no cinema, num zoológico e tal, e ela não, realmente, assim, é uma coisa que sempre foi muito marcante para ela a pipoca, né. Ele falava, vai jantar pipoca, eu falava, comida é pipoca. Uai, pipoca é comida também, vamos jantar pipoca sim. Às vezes saímos para jantar, quando a gente retornava para casa, ela ia fazer um balde de pipoca para comer, ou uma pipoca doce, ou eu falei assim, vamos comer o quê hoje de sobremesa? Ela, não, cheguei em casa, já tem uma sobremesa, que chegava lá e eu, fazia pipoca de doce. E, então, assim, nisso ela realmente, eu acho que quem tem esse dom, né, essa veia empreendedora, ela é uma coisa meio intrínseca, né? Então, a gente que está um pouquinho por fora, a gente não consegue acompanhar o nível de raciocínio que às vezes essas pessoas têm. Então, assim, aí quando ela começou a transparecer melhor, colocou no papel o que ela queria fazer, eu falei, olha, é legal. E quando associando também já o momento que eu comecei a degustar o produto, eu falei, cara, isso pode dar certo, dá muito certo, né?
E a gente, na época, a gente morava em uma kitnet, um apartamento pequeno. Então, quando ela fazia, então, assim, o cheiro, A vizinhança toda aprovava. Exatamente. Já era E teste. foi querendo ou não, a gente fala, né? O cheiro em si, ele foi o nosso maior patrocinador, foi o nosso maior divulgador, na verdade. Porque, assim, a gente não precisou fazer muita campanha e os vizinhos ali já sentiam um cheiro. E falavam, o que vocês estão fazendo? Parece amendoim, parece torrada. E aí a Mari foi falando, não, eu tô fazendo isso, prova ver se é bom. E foi, né, Mari, que acho que você ia falar, né, também da questão de como foi essa transição, né? E essas receitas vieram de onde? Então, eu sabia, como eu falei, que tinha a história do brigadeiro, que estava muito no auge, os brigadeiros gourmets. E eu comecei a fazer testagem para ver como é que seria uma pipoca toda no chocolate. Porque a pipoca, ela parece simples, mas é uma coisa difícil de fazer para continuar crocante, para ela ter uma durabilidade. E na época a gente não tinha concorrência, eu realmente comecei no escuro. Eu tenho até orgulho em falar que naquele momento eu descobri um nicho de mercado que não existia. Pessoas que realmente gostam de pipoca. Aí voltando um pouquinho, como eu falei, aí eu fui participar desse evento, para me chegar no Sabores, no evento. E quando eu cheguei lá, eu nunca esqueci da cena da minha mãe, que ela veio só para me ver nesse evento. Eu não tinha nem cartão de visita. Quando eu fui lá pedir para participar. E eles acharam a ideia legal, também não entendiam muito bem, mas eles aceitaram que eu participasse, compraram a ideia, mas era caro, queriam que eu pagasse. E eu tinha ganhado um presente de formatura. Eu gastei meu presente todo só para participar do evento, porque eu sabia que ali ia ser o começo. E isso faltava 10 dias pro evento. Esse evento. E eu não tinha nada ainda. Eu só tinha um nome, que eu já tinha certeza que era Tribeca, e a ideia. Aí em 10 dias eu bolei toda uma empresa. Eu também tinha muito na minha cabeça que eu tinha que parecer grande. Eu não necessariamente tinha que ser grande ainda, mas eu tinha que parecer, porque eu achava que minha ideia era tão boa que se uma empresa grande fosse olhar, ia gostar e ia copiar antes de mim. Você entendeu? Entendi. Então eu já queria começar pelo menos ali com fotos boas. Isso há 10 anos atrás, era outro ritmo. Uhum. E aí eu cheguei no evento, a cena que eu não esqueço, é a minha mãe parada na frente do stand, chorando, todos os stands vazios e o meu lotado. E ela olhando pra mim e falou assim, minha filha, parabéns pela coragem, porque você não tem ninguém aqui que você conhece, sua família não é daqui, não é meu pai é amigo de alguém, você simplesmente sozinha lá em Barreiras, que não tem nada a ver com isso aqui, conseguir estar no evento e tendo tanto sucesso, era fila de gente conhecer, ninguém nunca tinha ouvido falar. E aquela coisa, e lá tinha já pipoca pra degustar, todo mundo achando uma delícia. E aí depois disso, foi só caminho pra frente, graças a Deus, deu tudo muito certo a partir dali. Mas depois de 10 anos a gente tende a esquecer algumas coisas que a gente já passou. E essa, sempre que eu lembro dessa, assim, da minha mãe, olhando aquilo ali, meio que emocionada pela minha coragem naquele momento. Eu só tinha 23 anos. Então, assim, ela ficou bem feliz pela minha... Nossa, você falou que ia dar certo e pelo que eu tô vendo, as pessoas aprovaram o seu negócio. Então, depois daí, eu tinha que vender, já que eu vendi uma ideia, eu tinha que ir até o fundo com ela. Então, foi aí que entra a parte dos sabores. Até então, o sabor que a gente mais sucesso de todos era a pipoca toda banhada no chocolate belga. Que era uma pipoca que a gente realmente mergulhava uma por uma no chocolate. Hoje a gente chama que a gente tem um caramelo ouro na pipoca, que deixa uma pipoca bem crocante, bem envolvida. Mas a nossa pipoca, o caramelo é leve, não um caramelo pesado. E aí, nisso eu fui criando pipoca de outros sabores, ovo maltine. Até que um belo dia, não existia pipoca de leite em pó até então. E hoje, que é esse aqui... Que é esse? Esse branquinho. É o cargo-chefe, né? E foi a partir daí que começaram até as concorrências, enfim. Mas como é que eu cheguei nesse sabor? Quando lá criança eu adorava comer pipoca com leite. E o povo fala, gente, pipoca, mas ainda com leite, essa menina não bate bem na cabeça, não. Pipoca de leite gelado e a pipoca, eu disse, pipoca é com guaraná. Eu, não, pipoca é com leite, eu amo pipoca com leite. E eu pipoca com leite, pipoca com leite. Eu falei, gente, por que não lançar um sabor de leite em pó? Eu acho que foi Deus mesmo. Eu lembro desse dia que eu tava passando assim pelo mercado, eu vi o leite em pó, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Falei, é hoje. E foi assim, a criação master. Não tem registros na internet antes de ninguém que tivesse feito essa mistura de sabor, nem aqui, nem nos Estados Unidos. E a partir de então a gente criou a Flocas de Neve,
que hoje é uma marca registrada, esse nome Flocos de Neve. A gente tem o nosso segredo todo especial nela. Em que ano foi que ela foi? Quanto tempo? Foi depois de um ano, mais ou menos. Em 2014, né? Mais ou menos, que a gente criou esse sabor. E aí eu lembro que as pessoas, quando as primeiras pessoas que degustaram, elas nem sabiam o que era, não conseguiam entender o que era. Porque vai muito além de leite em pó, não é só leite em pó, tem muita coisa além disso. E elas tentavam descobrir. E eu também tive essa sacada, que nem eu falei do nome. Eu nem ia botar pipoca de leite em pó. Eu sempre gostava, os sabores das minhas pipocas são smoking. O que é smoking? Porque tudo tinha que ter uma história. Porque como a gente estava chegando ali, pipoca era uma coisa muito associada a coisa muito simples. Se eu colocasse... Sempre agregava muito valor. Então assim, se eu colocasse lá o nome da minha loja, Popcorn, Pipoca Delícia, Pipoca Gourmet, quem já não gostasse de pipoca não ia nem entrar. Já ia estar ali uma referência. Aí que entra o Tribeca, que eu te falei antes, né? No offline. Que Tribeca é um bairro de Nova York, que é uma cidade que era uma cidade popular, uma cidade simples, e depois de alguns anos, hoje ela tem um dos metros mais caros do mundo, Brad Pitt mora lá. Eu quis fazer essa associação de algo sem graça até então, e depois de uma organização, agregou valor. E voltando também aquelas insights de infância. Sempre que eu ia em algum lugar com meu pai, ele contava a história do lugar. Era um nome que eu achava que era uma invenção, o nome, que meu pai era advogado. Ele sempre falava, Mangai é o nome de um pássaro. Sempre tinha uma história ali na mesa antes. Então eu queria que a família tivesse essa mesma de pesquisar. O que é Tribeca? E aí ela ia pesquisar e o pai da família ia fazer que nem eu. Tribeca é um parque, ele já sabia, né, nesse sentido. Então, tá vendo que a gente traz muitos insights ali de quando a gente é criança. E aí foi aí que lançou o nome, que eu acho que foi também primordial para dar certo. É um nome fácil, é um nome legal, é um nome diferente. E no início... que desperta uma curiosidade. Exatamente. Só saber o que exato, é. Né? Exato. O que é isso? Aí tinha gente que chegava lá, é uma loja de relógio? Eu falei, não. Aí quando a pessoa já chegava, já... Entra. Eu vou te mostrar, porque se a gente só falasse pipoca, a pessoa fala assim, não vou nem entrar. Porque pensa aí, há 10 anos atrás ninguém queria experimentar pipoca. E se a gente tivesse feito vídeo na época, as pessoas chegavam assim, não, tava de invenção, mas um gourmet, né? Porque não, na época também o gourmet tava muito banalizado. Aí, depois que elas comiam, elas ficavam assim, meu Deus, isso aqui é diferente, isso aqui é gourmet mesmo. E muitos falavam, isso aqui é a primeira experiência gourmet que eu tô tendo de verdade. Porque o gourmet não é só, tem os produtos, tudo isso, né? Que na época a gente falava da gourmetização. Mas é uma experiência, uma coisa que você nunca tinha imaginado, comer uma pipoca de leite em pó. E do nada você tá experimentando e ainda tá achando bom. A gente fazia pipoca de ervas finas, de queijo, temos esse sabor até hoje. Então as ideias, elas foram vindo daí, os sabores. A gente tinha que criar sabores até hoje. Eu tenho que criar sabor, pelo menos 2 em cada ano, porque as pessoas esperam que a gente crie sabores novos. E quais a forma de... Não sei se nós vamos ter tempo antes de comerciais, mas... a forma de vender. Você tem uma loja física lá e é onde se produz, né? Certo. E você faz também venda online, vocês fazem... Isso. A gente... Ela está... A maior venda presencial? Sim, a gente tem uma loja física hoje, né, em Águas Claras, que é a nossa loja, que ela também é a parte de produção e tem a venda externa, né? E a gente também hoje trabalha com as vendas online e também pelos aplicativos, né, de deliveries. A gente também tem o nosso próprio sistema de entrega, né, que a gente semanalmente a gente faz média de... A gente tira 3 dias da semana para atender clientes. Como a nossa loja fica em Águas Claras, graças a Deus o nosso público ele disseminou bem aqui no DF, então a gente tem clientes Lago Sul, Asa Sul, então assim, ampliou bastante, então a gente teve que se adaptar também, né, adequar essa nova forma de trabalhar hoje, né, para poder atender os clientes da melhor forma possível. Tá, nós vamos chamar rapidinho o intervalo comercial, o programa Equilíbrio chama o intervalo e voltamos já já. Bom, voltamos
do intervalo para continuar com essa conversa maravilhosa e adocicada, muito deliciosa. Sim. Passamos rapidamente o primeiro bloco. Então, aonde encontrar? Vocês vendem na loja, vocês vendem online e também vocês vendem para revendedores. Vocês têm esse canal de distribuição, é isso? Isso. A gente tem a loja física, né, que fica em Águas Claras. A gente tem os sistemas de deliveries, né, da loja mesmo, que a gente atende praticamente o DF como um todo. A gente também faz as vendas externas, né, que pelos aplicativos, também pelo nosso sistema de delivery, né, Mari, que a gente trabalha atendendo o público de uma forma que fique mais fácil para o cliente chegar até o nosso produto, né? A gente sabe que alguns clientes têm dificuldade de chegar, né, às vezes até a loja, né? Apesar de ser em Águas Claras uma localização fácil, mas às vezes o cliente hoje, né, principalmente após pandemia, querem essa facilidade, né, de receber o produto até em mãos, né? Então, assim, a gente ampliou para alguns formatos, né, de trabalho, que seria as vendas pelos aplicativos, a venda também online e tem lugares no plano que específicos, vende, né? Era isso que eu pergunto, vocês vendem para outros pontos de venda? Depois da pandemia, alguns fecharam, né, como muita coisa aconteceu, e aí ficaram alguns. Aí a gente entrega e eles revendem aqui no plano comum. Isso. Aonde, mais ou menos assim? Que é uma pergunta que as pessoas podem... No Sudoeste a gente tem. Quando a pessoa entra no nosso Instagram, lá tem todos os pontos de venda. Tem no Sudoeste, tem na Asa Sul, tem no Lago, agora vai começar um no Lago, agora depois do Carnaval, vai começar um lá. Isso. E conta o que foi de mais desafiador, assim... Sei que tem tantas coisas, mas para que os empreendedores, aqueles que ainda têm dúvida, você foi bem fiel àquele seu instinto, né? Na verdade, é um insight que vem das nossas faculdades mentais superiores, porque eu gosto muito dessa parte, a gente estuda, há mais de 25 anos essa parte de desenvolvimento, então consciência, inconsciente, tudo. Então isso vem, toda criação ela não vem da nossa mente. Por isso que a mulher tem mais facilidade, a gente quer tudo primeira coisa que você falou, quero ver no papel. Coisa mais concreta, usa, né? Às vezes mais a mente consciente, racional, que são os 5 sentidos. A mulher ela consegue acessar a criatividade, a intuição, que isso é que torna o universo infindável. Tudo que a gente buscar é possível conseguir. Desde que você acesse o que você teve desde criança, na verdade, nasceu com isso. Já sabia tanto que quando viu, já percebeu e acreditou. Porque certamente os bem-sucedidos, certamente nessa pesquisa, todos, antes de chegar lá, todo mundo tem um monte de palpite contra. Nossa, depois, quando dá certo, aí eu sabia que você ia conseguir. Então, e o que você teve assim, de mais inusitado, de mais coisas assim curiosas mas que agregam? Então, assim, assim, da minha parte, né, a gente trabalha em conjunto já esses 10 anos, eu acho que um dos nossos maiores desafios, e também foi o que praticamente foi o divisor de águas, né, da gente passar um pouco do amadorismo para a parte profissional mesmo, né, apesar da gente falar, da Mari contar dos insights, né, de produzir, tem essa parte mais romântica em si, né, do negócio, mas também tem aquela parte um pouco mais burocrática que você tem que arcar com a responsabilidade de você manter o negócio. Então, assim, em 2014, foi um ano após, né, o evento que a gente participou, a gente já se viu com a necessidade de sair de uma loja pequena, né, a gente tinha uma produção pequena ali, 30, 40 metros quadrados, não tinha ainda a parte externa para venda, e assim que a gente começou a produzir,
nesse novo local, o cheiro da pipoca, ele transcendia na quadra que a gente trabalhava, e as pessoas iam até lá e batiam na porta durante o dia para saber o que tanto que a gente fazia ali, que cheirava, né? Então, assim, agora os caras muito prédio, então, assim, gente, o meu apartamento é 15º andar, eu tô sentindo cheiro, o que é isso, não sei o quê, vem aquela curiosidade, né? E foi aí que a gente viu a necessidade de a gente ter a pipoca pronta entrega, não só para o evento. Então, essa transição também foi um pouco rápida para a gente. E no ano de 2014, após esse evento, a gente teve a oportunidade de trabalhar com um dos grandes shoppings aqui de Brasília, né, em um evento natalino, que eles substituíram o panetone, né, quando você fazia uma quantia de compra, né, você trocava e recebia um panetone. E a gente eles trocavam o panetone pela uma latinha de pipoca. Então, assim, a gente tinha uma loja já começando a se estruturar, uma produção começando a se estruturar, e a gente recebeu esse desafio, né? Na época a gente teve que trabalhar, uma equipe ainda pequena, reduzida, e a gente aceitou o desafio de a gente produzir mais de 30 mil latas em menos de 40 dias para um shopping. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente aceitou esse desafio, ele foi o divisor de água também, que a gente teve que realmente profissionalizar a nossa equipe, trabalhar em plantões para atender aquela demanda que era praticamente, até então para a gente era uma coisa assim, né, inesperada, a gente não esperava uma produção tão rápida. E a gente concretizou, a gente trabalhou, entregamos um prazo certo, teve uma grande visibilidade e tirou a Tribeca de um patamar, né, mais amador para um patamar totalmente profissional. E foi a partir daí que a gente, digamos assim, deu aquele pontapé mesmo assim, para o mundo dos negócios e passamos, né, a ter uma loja, né, que tinha uma produção mínima para uma loja com produção maior, né, e que a gente triplicou a nossa metragem de área de produção, né, e de equipe também. Então, a partir daí, foi um grande desafio, mas também a gente teve essa... Hoje já tem uma equipe Sim. estruturada, né? Aí você perguntou do que a gente... A Tribeca sempre pareceu franquia, você mesmo perguntou. Sim. Então, eu achava isso muito legal, as pessoas perguntarem, isso é uma franquia? Eu vi isso nos Estados Unidos. Eu já comi essa pipoca lá em Nova York. Eu achava engraçado isso. Eu já comi essa pipoca em São Paulo, essa marca tem lá. Eu falava, gente, não é uma franquia. Isso aqui foi a gente que criou, sim, vai virar uma franquia, né? Mas ainda não é. E eu achava isso muito interessante, as pessoas olharem e de cara achar que era uma franquia. Então, antes de você ser uma franquia, alguém realmente achar que você é um passo... É um sinal positivo, né? Sinal bem positivo. É mais um desafio. Vocês logo Sim, vão enfrentar e vão vencer. Sim. E, bom, dentro disso, o que vocês planejam agora para esse ano imediato, mais para esse ano que tem de projeto, além de sabores, né? Sim, além dos sabores novos, né? Então, além de pipoca, a gente tem outros produtos, que a gente tem o bolo no pote, tem o brigadeiro. Porque lá no início, por exemplo, chegava a Páscoa, sim, eu queria também vender ovo de Páscoa, né? Então a gente criou um ovo de Páscoa com um recheio de brigadeiro fechado com pipoca. Então foi aí que entrou esses outros produtos, porque eu comecei a agregar, a gente faz brigadeiro de pipoca, a gente faz outras coisas com pipoca, que não seria só a pipoca. Aí eu fiquei, nossa, mas é tão bom, por que ele faz um bolo? Por isso que a marca ela foi crescendo para doces em geral, mas o nosso ponto forte vai ser a pipoca. Então, assim, a curto prazo, que a gente tem mesmo, a gente está comemorando 10 anos de empresa agora, a gente vai abrir uma vivência na nossa cozinha para 10 empreendedores, a gente vai vender o nosso primeiro curso. Tem muito tempo as pessoas pedindo isso, e a gente falou, por que não comemorar 10 anos vendendo o nosso curso ou ajudando outras pessoas que pedem tanto pra gente ajuda. Se Deus me deu essa honra de estar onde eu tô hoje, contando a minha história, por que não? Né? Depois de tanto tempo que eu guardei isso muito bem guardado, por que não passar? Então, para comemorar 10 anos, a gente vai abrir uma vivência na nossa cozinha
Não precisa ser só para quem quer fazer pipoca, gourmet, não. Para quem quer aprender como é que é ali na prática ter um negócio, para saber se vai ou não levar o projeto dele para frente. À frente, né? Então, a curto prazo, a gente vai abrir nosso primeiro curso. Que não é um curso, é uma vivência na nossa cozinha, né? Para 10 pessoas. E a médio prazo, antes da pandemia, a gente tinha começado a abrir nossa primeira loja no plano piloto. E por conta da pandemia, ela já estava até em operação, a gente teve que fechar. E agora, no nosso segundo semestre, a gente vai de novo abrir nossa primeira filial, né? Que agora vai abrir de novo aqui no plano piloto. Então, assim, o segundo semestre é a nossa segunda loja. Sim. Se Deus quiser, vai estar em Em operação. Maravilha, só coisa boa, né? Só desafio. Sim. Eu vou deixar vocês mais à vontade agora para algo que nós já estamos, normalmente a conversa flui tanto que nós já estamos quase terminando. Eu queria que cada um deixasse uma mensagem para o público, pode até olhar para a câmera e falar aquilo e também como fornece sua rede social para... Fiquem à vontade. Olhe para a câmera. Qual a câmera, Luiz? Essa mesmo? É uma mensagem ou uma propaganda aquela? As duas. Pode ficar à vontade. Então, eu vou começar então. Deixar ele pensar antes de falar. Não, primeiras damas. Então, a primeira coisa que eu posso falar é que eu tenho realmente orgulho da minha marca, da minha empresa, da minha história. Eu sei exatamente de onde eu saí e eu sei exatamente onde eu quero chegar. E também falar nesse momento, depois de uma pandemia, um momento que a gente está vivendo difícil da economia e várias outras coisas, que não é fácil. Parece fácil aos olhos dos outros. A gente contando a história aqui, 10 anos passa muito rápido, né? Mas lá no nosso íntimo, só eu e meu marido, que é meu sócio hoje, a gente sabe realmente como que é. Às vezes à noite, sofrida, alguma coisa que deu errado. A gente gosta de atender todo mundo muito bem, a gente gosta de ter tudo muito organizado. Então, assim, é pra você que tá começando agora, ou já tá grande também, momentos difíceis, todo mundo passa, e eles são passageiros, graças a Deus. Então, assim, depois da chuva vem o arco-íris. Então, se eu puder dar uma mensagem hoje para as pessoas, principalmente no mundo da internet, que é tudo muito legal, tudo muito bonito, todo mundo se dando bem, você fala, gente, eu recebo tanta gente na minha loja sofrendo mesmo, que não consegue, que ela tem um negócio, as coisas não vão pra frente, fala, calma, raciocina, põe seu coração no lugar, entrega a Deus e trabalhe. Trabalhe. Se é o seu foco, você vai conseguir. Então é isso que eu desejo para todo mundo, que as coisas vão dar certo, tenha paciência, persistência. Eu posso assinar embaixo o que eu tô falando, porque isso aconteceu comigo. Vai dar certo. Se for pra ser, vai dar. E se não for também, se for outra coisa, vai parecer difícil, porque vai vir outra coisa ali na frente, né? E é isso, sou apaixonada pela minha marca. Vão lá me conhecer, a gente tá lá em Águas Claras, na Rua das Figueiras. A gente entrega, segue lá, Tribeca.nisso. Tribeca com C, normal, Tribeca. Ponto Nova York. Isso. O negócio aqui é... Já pesquisem lá o que é Tribeca no Google, onde que fica. Brincando com o nosso projeto. Nosso projeto de 2024 é fazer uma viagem diretamente para Tribeca, para mostrar tudo de lá. Maravilha, vai acontecer. Sim. O que falar depois, né, desse conselho, dessa palavra da Mariana? Mas eu acredito que é basicamente isso. Se você tem um sonho, se você tem certeza daquilo que você quer, eu acho que você tem que correr atrás, tem que fazer jus, né, ouvir a voz do coração. A Mariana, quando ela teve o insight em si da marca, ela estava voltada para aquilo que ela já estava preparada a fazer, do que ela se preparou, que é a parte de administração, né? Para mim, foi um pouco novo e para aceitar entrar também de cabeça na ideia dela, né, e compartilhar, a gente também às vezes tem que parar, ouvir, né, o que o outro às vezes tem a dizer. Então, eu sinto que hoje o mundo, as pessoas estão um pouco muito individual, né? Cada um tentando correr atrás do seu. E a gente uniu forças. Eu sonhei o sonho dela, né? Eu abri também
mão um pouquinho do que eu sonhava para viver o sonho dela, e nisso nos fortaleceu, né? Tanto matrimonialmente, né, no nosso relacionamento, como também na nossa vivência como sócio. E eu senti que muita coisa eu pude passar para ela, né, e ela também me passou, né, de força de vontade, de correr atrás dos sonhos, dos objetivos. Então, assim, palavra-chave é perseverar, acreditar, né, e ter fé que as coisas vão se encaminhar e dar certo. Eu queria, antes de finalizar, parabenizar por algumas mensagens que para mim são muito fortes e creio que primeiro, parabenizar por um casal estar junto. Eu estava fazendo a conta aqui mais ou menos, vocês começaram a trabalhar juntos, eu e minha esposa até mais novos, estamos até hoje, e eu queria dizer que isso é possível. Sim. E isso fortalece, como você disse, tanto o casal, quanto, eu sempre digo que nós fazemos curso de mentoria, de desenvolvimento, nós temos outras áreas, o grupo todo nasceu da área jurídica, então nós temos toda uma área de auditoria jurídica. Então, mais uma paixão nossa é esse estudo de desenvolvimento que nós fazemos há mais de 20 anos. Fizemos para nos aprimorar. E isso só, mais de 25 anos, só fortaleceu. Então, vocês aqui, coisas que nós estudamos, vocês aplicaram na prática, muitas vezes sabendo ou não sabendo. Sim. Mas essa mensagem do casamento e de ouvir, ouvir. Próximo, porque ninguém faz nada sozinho. Não. E isso é fantástico. E eu costumo dizer que o casamento, o esposo, a esposa, aqueles são assuntos também que é muito legal. Quando eu perguntei, por isso que eu perguntei logo, né, de vocês estão juntos, casados há 10 anos, né? A gente está casado há 6. 6 anos. Isso. Virados, então, mas o projeto iniciou junto, então... Sim. A melhor pessoa que você pode confiar é ela. Com certeza. E ela é você. Sim. Né? E a sociedade está querendo tirar essa possibilidade. Né? Verdade. Então, eu queria encerrar com essa mensagem, parabenizar nesses aspectos, tanto empresarialmente, você ter tido essa habilidade de ouvir, né? Abrir mão, ouvir, somar. E hoje os dois estão felizes, estão bem-sucedidos. Sim, graças a Deus. Se entendem melhor porque sofrem juntos e Sim. sorriem juntos. E juntos. Cada briga, mas logo depois de fazer parte, briga de novo, aí assunto de novo. Não, porque a vida é isso. Então, parabéns pela ideia, Obrigado. Parabéns pela perseverança. Eu tenho certeza que daqui para frente só vai continuar. Tá bom? O programa Equilíbrio Nacional encerra esse programa de hoje. E olha, inveja para vocês. Inveja não, porque inveja é um sentimento terrível. É só para vocês criarem água na boca e vão lá procurar, vão na internet, vão degustar isso aqui, porque esse aqui tá bonito, viu? Isso é muito bom. Né? Então, eu aguardo você no próximo programa.